O Massacre da Serra Elétrica é uma das maiores e mais antigas franquias dos filmes de terror do cinema, e na semana passada ganhou seu 9º capítulo lançado diretamente na Netflix. Mas com 9 filmes no currículo seria um verdadeiro milagre se todos eles fossem bons, e é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer o meu ranking do pior ao melhor filme de Massacre da Serra Elétrica e de quebra trazer algumas curiosidades sobre esses filmes. Isso aqui vai ser basicamente eu tentando defender minha opinião controversa sobre esses filmes e dando uma alfinetada a Hollywood sempre que possível. Pelo que eu vi quando fiz a pesquisa para esse vídeo aqui, o meu top 3 vai ser um tanto polêmico, então me deem uma chance de mostrar esses filmes para vocês sob uma nova perspectiva. Então, se vocês estiverem dispostos a verem Massacre da Serra Elétrica de forma que nunca viram antes, vem comigo. Oi, eu sou a Aline Laux e eu preciso fazer uma confissão. Eu tenho um canal dedicado exclusivamente a falar sobre filmes de terror e eu nunca tinha assistido os filmes da franquia Massacre da Serra Elétrica. Você é vergonha da profissão! Eu sei, é um pecado, mas eu já corrigi esse erro e na semana passada eu assisti todos os filmes dessa franquia. E de quebra eu já vou começar fazendo os comentários. Massacre da Serra Elétrica é, surpreendentemente pra mim, uma ótima franquia pra maratonar. Quer dizer, eu não recomendo você assistir 5 filmes num dia só, que nem eu fiz, mas ainda assim vale a pena tirar uma semana pra assistir todos esses filmes. Ao meu ver, isso se dá por 2 motivos. O primeiro e o principal deles, eu acho, é porque cada filme é muito curtinho. Eu acho que o mais longo deles tem 1h30. O segundo fator é que cada filme considera a sua própria linha do tempo, ou seja, não são 9 filmes contando exatamente a mesma história. Cada um conta a sua nova versão ou recria a história, o que ajuda a diminuir aquela sensação de mais do mesmo. Lembrando que essa lista é a minha opinião e se vocês não concordarem, fica o convite para vocês deixarem o seu próprio ranking aqui embaixo nos comentários. Ai, gente, sobre os spoilers, eu não fiquei falando aqui quem é que vai sobreviver em cada filme, então se você assistiu, não vão ter grandes spoilers, mas eu vou fazer um ou outro comentário sobre alguns pontos da trama. Eu não vou ficar contando a história dos filmes aqui, não é esse o objetivo, é falar sobre os seus pontos negativos e positivos. Então eu acredito que quem assistiu a franquia ou não, ainda pode assistir esse vídeo aqui numa boa. Porque pra ser sincera, a franquia Massacre da Serra Elétrica, spoiler não vale muita coisa aqui não. Mas vamos começar logo esse ranking que é o motivo de vocês estarem aqui. Indo do que eu considerei ser o pior filme para o melhor, começamos com o 9º lugar, com o Massacre da Serra Elétrica, O Início, de 2006. Gente, que filme ruim! Vocês vão ver que eu vou tentar não ficar falando mal dos filmes, e sim falando sobre os pontos positivos e as qualidades deles, pra justificar a posição deles na lista, mas esse daqui não tem jeito. Como 6º filme da franquia, esse filme aqui só considera o filme anterior, que foi um remake, e ele funciona como uma prequel, ou seja, ele conta a história de antes do remake. E aqui já começa um dos fatores pelos quais eu odiei esse filme. A gente já viu esses personagens no remake, então nessa prequel a gente já sabe que eles não vão morrer. Também sabemos que eles continuam matando gente, então é lógico supor que nenhuma das vítimas dessa prequel conseguiu fugir, senão eles teriam denunciado. O que quer dizer que a gente começa a ver o filme sabendo que todo mundo vai morrer. Isso até poderia funcionar se a intenção deles fosse fazer a gente torcer pelos vilões ou se eles introduzissem novos personagens do mal para eles terem a chance de serem derrotados. Mas não. Eles tentam de toda forma nos fazer torcer pelos protagonistas, mas como a gente sabe que eles não têm chance nenhuma, o que resta é um filme que não acaba nunca, porque a gente só tá esperando esse povo todo morrer desde o começo. E ele também serve como um filme de origem, porque aquela família faz o que faz. Eu não sei vocês, mas depois de 5 filmes de Massacre da Serra Elétrica, eu não tava mais me perguntando sobre a origem deles, não. Então a premissa básica desse filme já é descartável, mas a forma como eles fizeram isso, aí que vem a merda, porque até então eu não tava nem aí, eu não tava me perguntando absolutamente nada, mas como ele se propôs a dar respostas, eu comecei a fazer um monte de perguntas, e no final eles responderam foi absolutamente nada. Esse é um filme de origem da família, não do Leatherface, e mesmo assim não faz sentido nenhum. Eu entendo porque o Leatherface e o irmão dele iriam achar que matar pessoas e cozinhar elas era o lógico a se fazer depois de perderem o emprego. Eles são doidos. Mas e o resto da família? E as vizinhas? Porque do nada todo mundo age como se sequestrar e matar pessoas fosse super normal. De novo, eu não tava nem aí pra esses detalhes quando eu assisti o remake. Eu imaginei que isso fosse uma tradição de família, algo que eles estivessem acostumados. Mas esse filme aqui veio pra falar que tudo isso começou do nada, e aí não faz sentido. O primeiro filme dessa franquia não deu explicação nenhuma pra gente do porquê a família faz o que faz. E mesmo assim, ele explicou muito melhor do que esse daqui. Ao fazer um comentário de como o avô era um bom caçador na época dele, isso já deixa bem claro que é uma tradição de família. Eles fazem o que fazem, não por serem maus
maus, mas porque eles estão acostumados e eles veem isso como algo normal, eles não têm um questionamento sobre o que eles fazem. E essa já é uma ótima explicação, mas aí vem esse sexto filme e destrói qualquer chance de um entendimento implícito e súbito e tenta explicar o que nem eles entendem. Outro detalhe que dessa vez não é algo só desse filme, mas que se provou ser o maior erro da franquia. Um erro que foi cometido de novo e de novo a cada novo filme e só foi corrigido nos 2 últimos lançamentos da franquia. Cada vez menos o Leatherface tem personalidade e presença nos filmes. Cada vez menos a gente vê ele e cada vez mais ele se torna um figurante na própria franquia, sem caracterização e sem personalidade. Nesse filme aqui, ele é só um cão de caça que fica o tempo todo no porão e só sai de lá quando é chamado. Ele sai, persegue alguém, mata e volta pro porão. Tudo em uns 3 minutos. Ele deixou de ser o vilão principal, dando lugar à sua família. Aqui especificamente ao seu irmão, que é um péssimo personagem. Acompanhar ele é um porre, e eu só queria que ele morresse. Não pra salvar as vítimas, mas pra ver se assim o Leatherface assumia o posto. Pra ter uma ideia, nas cenas que o Leatherface aparece, ele é escondido da câmera, nem aparece completamente. A impressão que dá é que eles têm vergonha de mostrar o cara. Essa escolha de colocar de lado o vilão que eternizou essa franquia e colocar como antagonista principal um velho texano nojento foi um erro tão monumental que eu sinceramente não entendo o que estava passando pela cabeça deles. Mas chega de falar desse desastre e vamos pro 8º lugar dessa lista, com o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, de 1995. Esse aqui foi o 4º filme da franquia e eu já vou começar dizendo que ele tinha grandes chances de brigar com o 6º pelo lugar de pior filme da franquia, se não fosse por um detalhe: o ator. Esse filme conta com a ilustre presença de Matthew McConaughey no começo de sua carreira, quando ele ainda não era famoso o suficiente para poder pular de um projeto como esse. Eu vi várias críticas sobre a atuação dele aqui nesse filme, que era caricata e exagerada, mas ainda é o Matthew, então ainda é bom. Esse cara sustenta esse filme nas costas e é uma tarefa bem justa, porque esse filme é bem ruim. Pra ser justa, eu curti a garota final desse filme, que é inteligente na maior parte do tempo. Um alívio, já que os personagens dessa franquia são tão burros que, sinceramente, dá vontade de jogar o controle na TV. Os pontos negativos desse filme que o colocam na penúltima posição dessa lista começam com a trilha sonora, que é horrível. Eu vou falar mais sobre isso quando eu chegar no top 3, mas no começo essa franquia costumava usar os efeitos sonoros como uma forma de criar o clima da história. Mas aqui eles 100% abriram mão disso e usaram umas músicas de rock como se isso fosse fazer as cenas ficarem mais empolgantes e emocionantes. E não funcionou. Aqui o Leatherface já tinha entrado em seu declínio e sido rebaixado a vilão secundário. Ou pior que isso, já que ele nem é o vilão até a cena final, sendo só um personagem no fundo da tela durante o resto do filme. O final desse filme é ridículo, com aquela subtrama, se é que podemos chamar assim, do cara de terno que veio do nada e foi pro nada também. Mas pra ser justa, eu só curti o final de 4 filmes dessa franquia. Eu até gostei da nova dinâmica da família aqui, mas eu fiquei confusa o tempo todo de como esse filme se encaixa na franquia. Ele não parece ser uma sequência dos outros filmes, mas também não se anuncia como um remake. A família é totalmente outra e só o Leatherface parece ser o mesmo personagem, mas nem disso a gente tem certeza. Mas quais são as chances do Leatherface ter sido adotado por outra família canibal? Depois de ver esse filme, eu pesquisei sobre ele e descobri que o roteirista e diretor dele foi quem ajudou a escrever o roteiro do filme original. Na narração de abertura do filme, elemento em comum a todos da franquia, eles fazem referências aos acontecimentos dos filmes anteriores, mas como eu disse, ainda não se encaixa como uma sequência. Alguns interpretam esse filme como uma paródia do original. Enquanto em 74 Leatherface era o melhor caçador da família que nunca deixava ninguém escapar, aqui ele mal consegue pegar ninguém. A cena do jantar, que no original é considerada uma das melhores cenas do terror no cinema, aqui tem a sua garota final desafiando os antagonistas e tratando Leatherface como criança. Até o canibalismo da família é subvertido e aqui eles comem pizza. Bom, se a gente olhar para esse filme com uma paródia, talvez ele seja menos tortuoso, mas como sequência de uma franquia, ele é bem ruinzinho. Em 7º lugar temos Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica 3. E isso marca o ponto onde eu toparia rever esses filmes. Massacre, O Início e O Retorno eu não quero ver na minha frente de novo de jeito nenhum. Mas os outros filmes da franquia, se estiverem passando na TV, eu assisto de novo numa boa. Porque, pra ser sincera, o único filme que eu odiei foi o 6º. O resto eu posso até não achar bom, mas também não odiei. Esse 3º filme tem algo que eu achei interessante e curti: pouquíssimos personagens.
Temos a família canibal da vez, que é diferente das 2 filmes anteriores, e mais 3 vítimas apenas. E eles conseguiram trabalhar isso bem com um clima mais intimista na história. Esse filme aqui passa bem rápido e quando você acha que tá na metade, já tá no final. Eu também curti a dinâmica da nova família, mas odiei o Leatherface, que aqui também não é o antagonista principal. E eu gostei mais dos personagens sobreviventes nesse filme. Não que eles tenham recebido desenvolvimento, mas são legais. Eu nem tenho muito o que falar sobre esse filme, porque a história dele não é lá grande coisa e é bem basiquinha. Esse filme foi feito porque ele tinha que ser feito para seguir a onda dos outros filmes que estavam saindo de terror e para tentar colocar o Leatherface como um vilão icônico, como o Fred Krueger ou o Michael Myers. Irônico é o fato de eles não terem usado tanto esse personagem aqui, então. Em sexto lugar, o novo filme, O Retorno de Leatherface, que lançou agora na Netflix. O que eu tô vendo de gente detonando esse filme não tá escrito. Mas na enquete que eu fiz lá no meu Instagram, aliás, gente, me sigam por lá pra vocês poderem participar das coisas, viu? A maioria das pessoas que me segue e que assistiu o filme, curtiu ele. Pra quem detestou, vocês só odiaram esse filme porque não assistiram ele durante uma maratona da franquia. Porque, confiem em mim, comparado aos outros, esse filme aqui não é péssimo. Ele só não é bom também. Dito isso, eu vi uma discussão bem interessante rolando recentemente de como nós, como fãs de terror, permitimos que filmes bem porcaria sejam feitos, porque a gente vai assistir de qualquer forma e eles sempre vão ter retorno. Por isso, eu não vou ser a que vai nadar contra a maré e dizer que amou esse filme, porque ele é bem qualquer coisa. O que salva são as mortes, que são muito boas e que realmente há um massacre aqui. Eu fiz a maratona desses filmes com a minha mãe e lá pelo terceiro filme ela tava doida procurando onde é que tava o massacre, porque em todos os filmes só morrem umas 3 ou 4 pessoas. Aqui que realmente teve um banho de sangue. A cena do ônibus foi de longe a melhor do filme. Eu vi pessoas reclamando que esse filme tem muitos discursos e na real eu acho que esse foi um dos problemas do filme. Racismo, luta anti-armas, cultura do cancelamento, tiroteio em escolas e ainda tem alguma outra coisa que eu esqueci. E aí o que acontece? Eles são rasos e superficiais em todos os temas que tocam. O mais trabalhado é o tiroteio em escolas e até foi uma adição interessante para a personagem, mas na real mal explorado. Porque pensa bem, se essa personagem não tivesse esse trauma, qual seria a diferença? Também tem o fato de, ao levantar esses temas e não ir pra lugar nenhum com eles, pior ainda, fazer os personagens levantarem essas discussões em momentos inoportunos, eles diminuem esses discursos, reforçam estereótipos e, francamente, fazem um desserviço. A impressão que dá é que quem incluiu esses temas no roteiro não queria dar destaque a eles, e sim se mostrar contra eles. Por exemplo, tem uma leve introdução ao tema anti-armas aqui nesse filme, e o que acontece no final? A personagem precisa usar uma arma pra sobreviver. O filme não tá falando nada, mas ele tá mostrando pra gente, viu? A gente precisa de armas sim. Então, todos esses discursos que eles adicionaram poderiam ter tirado e nos poupado. Leatherface tá bem violento aqui e é o vilão principal, o único na verdade, e isso foi um alívio depois de ver tantos filmes em que ele é um figurante. Esse também é o único filme da franquia em que Leatherface age o filme todo sozinho, sem a sua família, e isso foi uma mudança bem interessante. Sua motivação aqui não era matar por tradição, obrigação ou pra proteger a sua família, era vingança, então ele não se importa se alguém sobreviver, desde que ele mate todos os envolvidos na morte de sua... eu nem lembro, mãe, irmã, esposa, sei lá, e ele mata qualquer um que ficar entre ele e a sua vingança. É uma motivação bem legal, na verdade. Agora, uma coisa que não dá pra defender foi a Sally. Os caras trouxeram a Sally Hardest de volta, idosa, toda trabalhada nas armas, com sangue nos olhos, pronta pra fazer sua própria vingança pelo Leatherface ter matado seus amigos e seu irmão lá em 74. É mais que óbvio que a gente vai imediatamente associar ela a Laurie Strode em Halloween 2018. A garota final original da franquia que viveu a vida toda se preparando pra vingança. A gente tá cheio de expectativa, pronto pra esse reencontro e o que a gente recebe? Uma cópia mal feita de Halloween. Sally aparece por 5 minutos, age como antagonista ao impedir que as sobreviventes escapem e ao usar elas como isca viva, e então morre. Sério, gente, foi pra isso que trouxeram ela de volta? Sally Hardest é a melhor garota final dessa franquia, e era melhor que tivessem deixado a participação dela ser só essa mesmo. A impressão que dá é que nessa parte as sobreviventes já estavam conseguindo escapar, mas elas não poderiam. Daí, para resolver esse problema, eles resolveram introduzir um personagem do nada para prender elas ali na cidade e usar elas como isca. Mas como esse filme só considera o original de 74, a Sally foi a única que sobreviveu. E também tem o fato de a atriz que interpretou a Sally lá no filme original já ter falecido em 2014, se eu não me engano. Então eles não precisavam construir uma boa história para convencer ela a voltar, como foi com a Jamie Lee Curtis em Halloween. Não sei se vocês sabem, mas eles tiveram que trabalhar duro pra trazer essa mulher de volta, e ela só voltou porque ela realmente acreditou que a história era digna disso. Nesse filme aqui, eles só precisavam contratar uma outra atriz e pronto.
Lá no Instagram, eu pedi pra vocês deixarem numa caixinha de perguntas o que vocês tinham acreditado que tinha salvado esse filme. E o Eduardo, um inscrito aqui do canal, deixou que foi a subversão da garota final badass. E esse é um ponto de vista bem interessante. A gente tá acostumado a ver garotas finais que são... Olha, gente, eu tento não falar palavrão aqui no canal, mas vai ser só dessa vez, eu juro. Garotas finais que são cada vez mais fodas. Desde os anos 70 a gente já tem mulheres sendo sobreviventes, mas cada vez mais sendo heroínas também, que não sobrevivem só por acaso e sorte, mas porque lutam por si mesmas. Hoje em dia essas heroínas incluem mulheres de mais de 60 anos, armadas até os dentes, que vão pra cima do vilão antes que eles as vejam chegar. Por isso, quando a Sally apareceu no trailer, era de se imaginar que ela seria uma personagem foda também. Então, quando ela morre depois de uma lutinha de 1 minuto com o Leatherface, a gente fica em choque. Mas será que o choque vale o desapontamento de desperdiçar uma personagem tão querida? Na minha opinião, não. Então, pra continuar amando a Sally, eu vou fingir que ela nunca apareceu aqui nesse filme e que essa era só uma velha texana doida. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Ah, e não achem que eu não notei as outras semelhanças com Halloween. A Sally teve uma chance absurda de matar o Leatherface, mas não matou, porque ela queria ter certeza absoluta de que ele era o mesmo cara que matou seus amigos lá em 74. Igualzinho a Laurie Strode em Halloween Ressurreição, quando ela tenta tirar a máscara de Myers antes de matá-lo, pra ter certeza que era ele ali embaixo, mas acaba dando a ele a chance de escapar e matar ela. E também a patética cena onde a Sally, ao invés de matar o cara, fica perguntando se ele lembra dela e falando o nome de todas as vítimas que ele matou lá em 74, sendo que ele nem sabia o nome de ninguém quando ele estribuchou todo mundo. Além dessa cena ser ridícula e de deixar a gente pé da vida assistindo, ela também é outra tentativa de copiar Halloween, no sentido de que em Halloween 2018 e em Halloween Kills, foi estimado que o Michael Myers não tá nem aí pra Laurie Strode. E aqui eles tentaram fazer a mesma coisa e falar que o Leatherface não liga pra Sally. E enquanto ela passou todos esses anos preparando uma vingança pra ele, ele não tava nem aí que ele tinha deixado ela escapar. Enfim, todo o arco da Sally aqui é péssimo, mas o filme não é tão ruim quanto o povo tá falando por aí. E as mortes são boas e valem a chance que a gente dá ao assistir ele. Em quinto lugar, o remake, O Massacre da Serra Elétrica, de 2003. O quinto filme da franquia veio para dar o start na superprodução de remakes das grandes franquias de terror do cinema, e olha, não fez feio não. Eu gostei bastante da primeira metade do filme, fiquei presa na trama, interessada em ver o que ia acontecer, porque apesar de ser uma refilmagem, eles mudaram a história original. E apesar de terem aberto mão de toda a originalidade do filme de 74, que o fazia se destacar, eu também gostei de ver essa franquia com um estilo super característico dos anos 2000. É incrível como o visual dos filmes de terror entre os anos 2000 e 2013 ali, mais ou menos, é tudo igual, sério, tudo parece um episódio de Sobrenatural. Esse aqui é um dos filmes da franquia que eu gostei do final, e apesar de não ter gostado do Leatherface aqui, pelo menos eles não perderam tanto tempo com aquele velho que foi o principal protagonista do próximo filme, O Início. Em quarto lugar, O Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua, de 2013. Tirando a tragédia que é o cabelo da Alexandra Daddario aqui, e o fato desse filme estar totalmente perdido no tempo, porque ele se diz uma continuação direta do original, mas pra isso, a protagonista, que era bebê naquela época, teria que ter pelo menos 39 anos, e ela obviamente não tem. Isso poderia ser corrigido facilmente se eles fizessem o filme se passar uns 15 anos antes, mas não, todos os carros, o celular e a tecnologia mostram que esse filme se passa quando ele foi lançado, em 2013 mesmo. Então, o pessoal envolvido nessa produção não sabia fazer conta de matemática bem simples, mas isso não estraga o filme. A primeira metade do filme é bem sem graça. O Leatherface tem zero personalidade e mal aparece. Mas a segunda metade, quando esse filme mostra qual o seu diferencial, ele fica bem interessante. Atenção, gente, eu sei que eu falei que não teria spoilers, mas eu tinha esquecido dessa parte. E aqui eu vou dar um spoiler do final desse filme. Se você se importa com spoilers, então pode pular e ir pro próximo lugar da lista. Se não, fica por aqui. Porque, pra ser sincera, esse final meio que tá implícito durante o filme inteiro e ele fica meio óbvio depois da metade. Mas se é uma coisa que te incomoda, é só pular. Eu achei a motivação pra protagonista se juntar ao Leatherface plausível, e a forma como aconteceu também foi legal. De todas as explicações que essa franquia fez pra justificar as coisas, essa foi a melhor. A dinâmica do Leatherface com a prima, a protagonista, foi boa, apesar de termos pouco tempo pra ver. E eu também gostei do final desse filme. Agora, finalmente, chegamos ao meu top 3, que eu acho que vocês não vão concordar. Vou aproveitar para pedir que vocês deixem o seu próprio ranking aqui embaixo nos comentários. Se quiserem deixar suas justificativas, fiquem à vontade. Se não, só coloquem quais filmes vocês gostam mais. Ah, e eu já falei pra caramba aqui nesse vídeo, e se você ainda tá assistindo, deixa o seu like aqui pra ajudar ele a chegar a mais fãs de terror. Já deixou?
Muito obrigada e vamos ao terceiro lugar com o Massacre da Serra Elétrica 2. Este que foi definido como uma viagem de ácido em forma de filme, que é uma definição muito boa pra ele, já começa com muita ação. Hooper, o criador e diretor dessa franquia, largou mão de tudo que fez com o primeiro filme e aqui se rendeu ao que estava em alta em 86 e fez um filme quase psicodélico, que ainda usa a trilha sonora para criar o clima, os ambientes sujos e escuros, muitos, mas assim, muitos elementos para deixar a audiência enojada. Eu não entendi como o personagem irmão do Leatherface voltou, mas não é para entender mesmo, e isso é algo de praxe aqui nessa franquia. As coisas são porque são. De todas as famílias que o Leatherface já teve na franquia, essa original é a minha favorita. Acho que é a que funciona melhor e por não ficar explicando origem nenhuma pra gente, também acredito que é a que mais parece verdadeira. Eu não curti muito a garota final aqui, achei aquele final meio sem pé nem cabeça que veio do nada, mas eu gostei do humor desse filme, eu ri várias vezes e eu acho que não foi tão exagerado como os filmes que são comédia e terror costumam fazer. Ele é bem doido, mas eu realmente gostei do filme e não me importaria de ter que ver de novo. Em segundo lugar, e aqui vem a possível treta, Massacre da Serra Elétrica de 1974. Sim, eu coloquei o original em segundo lugar, mas eu só vou explicar por quê quando eu chegar no primeiro lugar e justificar a minha escolha. Agora vamos falar do original. Eu gostei muito desse filme, de forma que eu não achei que eu fosse gostar, porque eu não curto muito filmes muito antigos ou com muita violência gráfica, e esse daqui tem os dois, mas ele vai além. Uma coisa que me chamou muita atenção assistindo esse filme foi como você consegue sentir que havia muita liberdade para os artistas por trás dele. As escolhas que eles fizeram de onde seguir com essa história não foram as esperadas, principalmente para aquela época. Eles conseguiram passar a visão deles da história do começo ao fim, e isso fez o filme ser uma unidade muito sólida, que do início ao final te leva em uma jornada que sempre segue em frente, e não fica confusa como são as produções em que o estúdio fica metendo o nariz e mudando tudo toda a hora. Esse é o filme mais original da franquia, e me arrisco até a dizer o único, já que os outros filmes sempre vão para uma direção mais clichê de seguir o que estava sendo feito naquela época. Eles tinham um orçamento extremamente apertado, mas conseguiram contar uma história absurda que ultrapassa gerações com ela. Esse filme tem uma união de elementos que juntos só poderiam resultar em um filme que marca a história. A trama é boa e vale lembrar que naquela época esse lance dos jovens que vão para uma cabana e acabam se metendo em encrenca não era uma coisa super clichê que todo mundo estava cansado. Aliás, esse é até considerado um dos primeiros filmes slasher de todos. Também temos um ambiente propício. O calor do Texas, junto com a nojeira que é a casa da família, criam um clima absurdamente sufocante. As atuações amadoras e o estilo de filmagem que nunca parece quieto ajudam a dar um ar mais documental, que também influenciou a bilheteria na época porque esse filme foi vendido como sendo algo real. E a trilha sonora merece reconhecimento. Aquele chiado que segue durante o filme todo deixa a gente incomodado, querendo que pare logo, é desconfortável. E isso é perfeito pro clima do filme. Artisticamente, esse daqui é o melhor filme da franquia, de longe, mas assim, longe mesmo. Dito isso, essa não é uma lista baseada em valores artísticos, é a minha opinião sobre qual filme eu gostei mais. E ele fica em segundo lugar porque, apesar de eu entender todas as escolhas que ele fez e achar que todos os seus elementos ficaram muito bons e perfeitinhos aqui nesse filme, ele ainda é lento demais pro meu gosto. A primeira metade do filme é essencial e funciona muito bem, mas não muda o fato de que me deu muitas brechas para me distrair. Então, em primeiro lugar, temos Massacre no Texas, de 2017. Eu coloquei o filme que traz a história de origem com o Leatherface adolescente como o melhor da franquia, porque eu adorei esse filme e foi, de fato, o que eu mais gostei de assistir. Eu acredito que eles conseguiram contar essa história muito bem usando as técnicas que Hollywood tem hoje em dia. Assim, os dois primeiros filmes conseguem ser únicos porque eles têm um estilo próprio que segue o que era feito naquela época. Mas, principalmente no primeiro, o diretor conseguiu colocar uma impressão muito única no filme. E desde o terceiro, todos os filmes que se seguiram foram filmes quaisquer, que só existem. Eles não têm estilo próprio, narrativa própria, personagens novos, nem nada que realmente os faça se destacar. São bons passatempos, mas nada além disso. Mas acho que esse filme de 2017 conseguiu ir além. Ele se despiu completamente de tudo que já tinha sido feito na franquia antes e apresentou uma história original, completamente nova pro Leatherface. Aí uma dica, se for assistir esse filme pela primeira vez, não leia a sinopse do filme. Pelo menos lá na Globoplay tem um spoiler enorme. Não vai estragar a sua experiência, mas teria sido mais legal se tivesse assistido sem saber daquilo. Aliás, temos um plot twist aqui, coisa raríssima na franquia. A dinâmica da família é a mesma, mas a forma como o Leatherface escalou de uma criança para um adulto assassino faz muito mais sentido. Essa é uma explicação que realmente convence, e a escalada de eventos que fez ele se tornar o Leatherface, que usa máscara de pele humana e mata pessoas com uma serra elétrica, fez muito mais sentido.
Se a intenção dessa onda de prequels é humanizar os seus vilões, esse filme fez isso muito bem, deixando a gente entrar na cabeça dele e entender por que ele fez as escolhas que fez. Aqui, ao invés de vilão, ele é o anti-herói, e isso faz muito sentido, porque a gente tá vendo a história dele, e ninguém é vilão na própria história. Eu adorei esse filme e recomendo muito que você assista, mas a minha dica pra você que vai assistir qualquer filme desses daqui é: assista esse filme sabendo que ele é da franquia Massacre da Serra Elétrica. A minha opinião sobre cada um desses filmes foi muito influenciada pelo fato de eu ter assistido todos eles um atrás do outro em um período muito curto de tempo. Eu acabo comparando um com o outro e relevando coisas que você não vai relevar se você assistir ele como um filme solto. O bom dessa franquia é que você pode escolher qualquer filme que você quiser e assistir sem ter visto os filmes anteriores, já que a narração de abertura te conta tudo o que você precisa saber sobre a história anterior. Até porque essa deve ser a franquia com mais linhas do tempo, porque cada filme considera a sua própria versão. Então você tem a linha do tempo do 1 e do 2, do 1 e o 7, 1 e o 8, 1 e o 9, o 5 e o 6 e assim por diante. Então ela é muito mais facilmente consumível do que outras franquias do gênero. Uma coisa que eu não mencionei, mas que eu gostei, é que essa franquia consegue ficar focada no terror, mesmo que ela use comédia às vezes. Por exemplo, tem franquias que acabam virando filmes pornô com mortes violentas, nem é mais filme de terror. Mas essa franquia aqui é muito contida com conteúdo sexual, e isso faz ela alcançar um público maior e ser menos repetitiva. Mas ok, esse vídeo aqui já tá absurdamente longo, então não vou me estender muito mais. Se você curtiu esse vídeo de ranking aqui, deixa aqui nos comentários qual seria a próxima franquia que eu deveria trazer pra cá. Esse ano eu quero tirar meu atraso e assistir todas as grandes franquias do terror que eu ainda não assisti. E eu resolvi começar com o Massacre da Serra Elétrica por causa do lançamento. Se gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha opinião sobre essa franquia. Eu tô ansiosa pra ler a opinião que vocês vão deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.